Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando, estamos ao vivo pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo do jeito prontinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, até 1h da tarde, a gente quer você por aí, comentando, curtindo, compartilhando a nossa transmissão, interaja com os nossos convidados, pelo 973350038, mais uma vez, 973350038. A sua participação com perguntas é muito legal. 12:00 em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira por aqui você conhece o nosso espaço nesse dia, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala. Então vamos escalar os nossos especialistas de hoje que vão tratar dos temas propostos por aqui. Doutor Durval Ribas Filho, ele é médico nutrólogo, endocrinologista, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. O doutor Durval está no interior paulista, na cidade de Catanduva, para essa conversa com a gente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde a você, a todos os participantes deste programa. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Um programa que, tradicionalmente, ele divulga assuntos extremamente importantes, né, na área da saúde. Quero até parabenizá-lo a você e a sua produção por isso. Muito obrigado pela presença, doutor Durval, muito obrigado pelas palavras e muito bem-vindo aqui à sua primeira participação no programa Gente que Fala, tratando dos temas tão importantes relacionados com a saúde, com o bem-estar e o comportamento. Também com a gente nessa jornada, doutor Silwishi Fujizaki, urologista, especialista em andrologia e geriatria. Doutor Silwishi, todos já conhecem, já esteve por diversas vezes aqui. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Eu agradeço o convite. É um grande prazer poder estar junto com especialistas em outras áreas, que é muito importante para todos, inclusive para mim, né? Para poder atualizar em outras áreas também. Vamos lá, eu vou também chamar aqui, apresentar o Dr. Fábio Narras, cirurgião plástico, professor da Escola Paulista de Medicina e editor associado da Revista Científica Oficial da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. Tudo bem, Dr. Narras? Bem-vindo, como estão as coisas? Tudo bem, é um prazer fazer parte desse grupo seleto aqui, que eu tenho certeza que vai ter como resultado um conhecimento mais profundo em relação a essas questões que nós vamos abordar hoje. Sim, muito obrigado pela presença. E também com a gente o Jota Júnior, ele é empresário na área de marketing e consultoria em negócios, é cofundador do canal Longidade. O Jota está em Taubaté para essa conversa com a gente. Boa tarde, Jota. Boa tarde para todo mundo, para a mesa, para os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, debatendo. Eu acho que debate é uma coisa que, por mais que se faça, sempre vai faltar, né? Ideias surgem muito de debates. É um prazer, obrigado. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Vamos, então, ao nosso primeiro assunto do Gente que Fala de hoje, 12:02 agora. O governo federal lançou nesta semana o programa Saúde com Ciência, com o objetivo de combater a desinformação em saúde e estimular a vacinação. Tudo isso na tentativa de barrar a queda das coberturas vacinais ocorrida no país nos últimos anos. A ação do governo federal inclui um portal, vejam só, para desmentir conteúdos enganosos, um canal para checagem de informações, parcerias com plataformas digitais como YouTube e TikTok, ações judiciais para derrubada de páginas e até denúncia e responsabilização dos autores de peças desinformativas. Começo com o doutor Durval a respeito desse tema. Doutor, a sua avaliação, sua percepção sobre este programa do governo federal e nessa tentativa de barrar a desinformação e de recuperar aí a cobertura vacinal perdida ao longo dos últimos anos. Eu acho muito, muito importante, porque nós temos uma frase que a gente usa aí com uma certa frequência, é que, às vezes, a versão do fato científico é mais forte que o fato científico. Ou seja, de repente, através de informações
inadequadas, sem base científica, isso se torna uma corrente e, eventualmente, pessoas acreditam. E se nós considerarmos que a vacina, junto possivelmente com a descoberta da penicilina, foi o grande avanço que nós tivemos na medicina ao longo de todos esses anos, e certamente isso nos favoreceu não só na redução do número de doenças, principalmente crônico-degenerativas, mas também numa longevidade maior. A gente, em nutrologia, Mauro, nós usamos um termo que nós chamamos de agerasia, né? Agerasia é envelhecimento com saudabilidade. E, certamente, as pessoas que são vacinadas, elas, com certeza, vão ser mais agerásicas. Então, eu não tenho dúvida de que esse programa é extremamente importante e, principalmente, porque ele tem base científica. A cobertura vacinal, ela se mostra eficaz para tudo e para todos, sem dúvida alguma. É um programa muito, muito bom, de excelência, com certeza. Doutor Fábio Narras, para ouvi-lo a respeito desse tema, porque o senhor é editor da revista científica oficial da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, enfim, uma ferramenta da literatura médica, e o que a gente observa, a partir, né, do que salientou, sublinhou muito bem o doutor Durval, essa questão da aversão, né, que se espalha numa corrente aí pelas redes sociais e que acaba sendo muito mais forte do que o verdadeiro fato, né? Para o senhor que edita uma revista científica, qual que é a sua percepção? Veja, tudo que foge do que é científico realmente carece de comprovação. Então, nós temos realmente que procurar passar o que tem de melhor de informação científica para que a população saiba o que está fazendo, né? Ou o que está deixando de fazer. Deixar de tomar vacina hoje pode trazer uma série de riscos para a população e não só para o indivíduo, como para uma questão de custos do país, né? Às vezes o indivíduo fala, eu não quero tomar essa vacina, e essa vacina é comprovadamente uma vacina benéfica para a população. Mas tem um risco, mas o risco é pequeno. E isso tem que ser colocado numa balança. Enfim, se o paciente resolve não tomar essa vacina e tiver um problema de saúde futuro com gravidade, e passar esse vírus para outras pessoas, você acaba tendo, além de um malefício para uma determinada população, subpopulação da nossa região, você acaba tendo um custo muito grande para a saúde pública do país, que esse paciente vai ter que internar, vai ter que fazer um tratamento de saúde. Então, não é uma decisão assim tão fácil da pessoa tomar, porque pode afetar toda uma comunidade, né? Então, as vacinas elas precisam ser vistas com muita clareza e com muito detalhe, né? E essas fake news elas têm que ser realmente combatidas para que a gente possa ter o melhor em termos de informação para que as pessoas decidam fazer o que querem, né? Que no final é isso que acontece, né? Doutor Silvich, sua percepção sobre este programa lançado pelo governo federal essa semana, o programa Saúde com Ciência, que vai tratar aí o combate à desinformação em saúde e também tentar recuperar o tempo que se perdeu aí com a queda na cobertura vacinal. Sem dúvida, o programa é muito importante, né, essa informação que é passada ao público. Agora, vamos dizer assim, para o pessoal que é da área, né, vamos colocar com relação à vacina, é muito simples. Que a vacina, vamos falar o Covid, né, que é o atual, não é a primeira. Ela já deve estar a centésima, está muito atrás. Tiveram muitos outros vírus na frente. E agora, com relação à vacina, sempre vamos colocar da seguinte forma. O que é a vacina? Vacina é um antígeno que é colocado dentro do nosso organismo que vai fazer com que se produza anticorpos. Isso é o que vai combater, vamos dizer assim, a doença. Então, a vacina não é nova. Quer dizer, vacina para o Covid, sim, é para o Covid. Mas outras vacinas, febre amarela, todas as outras, já passaram. Então, o que é muito importante é essa conscientização que a vacina não é nova.
a forma de produção, de pesquisa, ele está seguindo a mesma linha, né? E ela é benéfica. Tanto é que há vacinas para muitas doenças, inclusive HPV, que é muito difundido, né, hoje para adolescente, na prevenção, né, de algumas doenças, veja, através da vacina. Ou seja, inocular, vamos dizer, no passado era um vírus atenuado, hoje tem outras novas técnicas, né? Mas, de toda forma, a vacinação é comprovada pelas outras doenças passadas. Então, de toda forma, o objetivo, essa importância da vacinação para erradicar ou diminuir a frequência ou incidência vamos dizer, da doença em si, é muito importante. Agora, a mídia, a parte informativa, eu acho que é o primeiro que chega, né, o público. Então, ele tem que estar consciente da importância da vacinação, da importância. Sim, e envelhecer com saúde, né? Como também sublinhou o doutor Durval. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma doença, ela vai abreviar a vida também, né? Não é isso? Então, a longevidade, a saúde está relacionada à qualidade, aos cuidados preventivos, porque a vacina é uma forma preventiva. Sim. J. Júnior, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema do Gente que Fala de hoje. Eu acho extremamente positivo, né? Porque esse novo programa, né? Ele é fundamental. O principal público, eu entendo, somos os longevos, né? Por quê? São os maiores usuários aí do plano de saúde ou do sistema de saúde. Nós estamos cada vez mais representando uma parcela maior da população. Então, sim, a gente é alvo tanto no aspecto da prevenção, quer dizer, nós queremos nos proteger das doenças, ter uma saúde, uma qualidade de vida na longevidade. E tem um outro aspecto que é o seguinte: o público que é mais alvo de desinformação, né, também é o longevo. Tanto que eles são alvo de golpes, por exemplo, que eles são mais, né, eles agem com mais fé, né, eles acreditam mais nas coisas. E, obviamente, com essa questão toda que teve da vacinação do Covid, é uma desinformação muito forte. A gente não sabe para onde correr, né? Então, é importante que você tenha um programa que explique, que monitore e que conscientize o público sobre essa questão. Olha, pessoal, o site, né, o portal, na verdade, deste programa Saúde e Consciência do Governo Federal está no www.gov.br/saúde com ciência, tudo junto, evidentemente, saúde e consciência, que tem até um duplo sentido, né? Saúde com a própria ciência e a palavra consciência, né? Ou seja, de que todos devem estar conscientes da necessidade de se prevenir contra as doenças, claro, buscando todas as vacinas que existem à disposição nos postos de saúde. Então, www.gov.br/saúde com ciência, tudo junto. 12:11 agora, a gente vai para o próximo tema do programa Gente que Fala. Doutor Durval, o Congresso Brasileiro de Nutrologia, realizado no mês passado aqui em São Paulo, discutiu a importância desta área médica na performance esportiva, na saúde infantil e dos idosos, e também no estilo de vida de todos. Um dos assuntos mais importantes tratados nesse encontro foi o avanço científico na criação de medicamentos contra a obesidade, que já se tornaram uma febre mundial e que tem apresentado resultados semelhantes ao de uma cirurgia bariátrica. São as canetas, né, para os diabéticos que estão aí na febre agora para o emagrecimento, não é isso, doutor Durval? É verdade, é verdade. O Congresso Brasileiro de Nutrologia, ele reúne cerca de 4.000 participantes, né, médicos, e geralmente é feito aí uma vez por ano no Centro de Convenções Frei Caneca, e nós tivemos realmente mais de 400 trabalhos científicos apresentados, e que foi um sucesso também com relação à participação da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, com mais de 60 empresas. E tivemos muitos e muitos palestrantes do exterior. E evidentemente que a nutrologia, ela envolve, vamos dizer assim, os aspectos de A a Z, né? Nós temos a nutrição, ela é importante intraútero, depois na criança, adolescente, o adulto e o idoso. Então, ela é muito ampla e por isso que ela tem diferentes áreas de atuação. Como você mesmo citou, a nutrologia esportiva, a nutropediatria, a nutrogeriatria,
a nutrição enteral, nutrição parenteral, etc. Mas a área de obesidade e síndrome metabólica ela é muito, muito importante, porque de todas as doenças crônico-degenerativas, de maior prevalência é realmente a obesidade, né? Não só que no Brasil, em torno de 24%, 25% da população tem a obesidade, um índice de massa corporal acima de 30. Isso corresponde a mais de 40 milhões de brasileiros. E quando se fala em medicamentos anti-obesidade, a gente até gosta de citar o George Bray, que ele fez, que é um dos papas na farmacoterapia anti-obesidade, americano, grande pesquisador, e que ele disse que quando você tem um bebezinho, que você vai dar banho no bebezinho, você joga fora a água suja e, logicamente, fica com o seu bebezinho no colo. Pois bem, os medicamentos anti-obesidade também são assim como em qualquer outra área, de cardiologia, de nutrologia, de urologia, e de pneu, e de cardio, etc. Na área de obesidade aconteceu isso, alguns medicamentos foram retirados por efeitos adversos, mas, em compensação, novos agentes farmacológicos se desenvolveram, que nós chamamos de agonistas de GLP-1, agonistas do GIP e agonistas do glucagon. Então, que nós chamamos agonistas mono, duais e triagonistas. O GLP-1, assim como o glucagon, assim como o GIP, eles são hormônios que são liberados no nosso organismo após a ingesta alimentar. E se mostrou muita eficácia quando você aumenta a vida média desses agonistas, ou do GLP-1, ou do GIP, ou do glucagon, e que ele tem um efeito muito positivo na redução da fome, na redução do esvaziamento gástrico e, portanto, na saciedade. No momento, nós temos um que é agonista de GLP-1 e temos em desenvolvimento, já vai ser liberado agora, o agonista dual, que é de GLP-1 e de GIP, e no futuro próximo teremos o triagonista. Então, essas injeções, né, Mauro, que você comentou, realmente elas vieram aí para trazer um benefício muito grande aos pacientes obesos, talvez até por um motivo até mais importante e interessante, é que reduzem doenças cardiovasculares. Reduz, além de você perder peso, reduz o risco cardiovascular. Como é que se descobriu, doutor Durval, o off-label para esse tipo de medicamento? Ou seja, eles foram inventados, foram criados para o tratamento do diabetes, para baixar a glicemia dos pacientes diabéticos. Em algum momento, soube-se que era possível usar esse tipo de medicamento para perda de peso. Como é que esse off-label acabou aparecendo para a indústria farmacêutica, para os laboratórios? A gente até faz uma semelhança ao minoxidil aí, que todo mundo conhece, que no primeiro momento foi pesquisado para diminuir a pressão arterial, né? Ele é um antihipertensivo muito potente, mas aí se percebeu que as pessoas tinham crescimento de cabelo com o minoxidil. Então, foi semelhante, se descobriu que os agonistas, mais especificamente GLP-1, GLP-1 é peptídeo 1 similar ao glucagon. Descobriu-se que esse hormônio ele tem um efeito estimulando a produção de insulina e inibindo a produção do glucagon. E aí se mostrou que esse hormônio ele também atuava no que a gente chama aí de núcleos hipotalâmicos da fome, da saciedade e da termogênese, que fica numa região do cérebro, que nós chamamos de núcleo arqueado, e é onde ali existe a coexpressão de sinalizadores orexigênicos e sinalizadores anorexigênicos. Então, mostrou-se que quando a pessoa que era diabética fazia uso desse medicamento, elas ficavam com menos fome e também com mais saciedade, porque reduz a taxa de velocidade de esvaziamento gástrico. Bem, então, a partir daí, se começou a pesquisar esse medicamento também na área de obesidade. E hoje, os estudos mostram claramente a importância que ele tem
não só na redução, logicamente, da glicemia, mas principalmente na redução do peso corporal, do índice de massa corporal. Agora, falar um pouquinho para a gente encerrar esse tópico, doutor Durval, a respeito da área de nutrologia, até por conta do Congresso Brasileiro de Nutrologia, que foi realizado no mês passado. Qual é o tamanho hoje, qual é o interesse hoje do jovem que quer ser médico em ir para a área de nutrologia? A gente conhece o trabalho do nutricionista ou da nutricionista, que é um trabalho técnico, né? Muita gente não conhece a área médica da nutrologia, e talvez não existam muitos médicos nessa área, não? É verdade. Nós estamos hoje com cerca de 1.850 médicos nutrólogos no Brasil, logicamente com titulação reconhecida não só pela ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, mas pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Esses médicos, portanto, eles têm o RQE, né? Tem o Registro de Qualificação de Especialista, assim como tem aí o cirurgião plástico, né, o doutor Fábio, assim como tem o doutor Silwisch, urologista, enfim. Então, é esse RQE. Hoje nós estamos tendo um crescimento muito grande nessa área, porque observou-se ao longo do tempo de que a medicina, ela não é só curativa, ela tem que ser também preventiva. Mas o médico nutrólogo, ele tem várias e várias áreas de atuação. E a nutrologia tem 3 áreas importantes reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina: nutrição enteral parenteral, infantil, nutrição enteral parenteral adulto e nutrologia pediátrica. São 3 áreas oficiais. Mas nós temos nutroesportiva, nós temos nutrogeriatria, etc., nutrooxidologia, nutroobesidade, nutrosíndrome metabólica, e assim, nutrofitoterapia, assim sucessivamente. Mas, então, o interesse, hoje, ele está sendo muito forte, inclusive de outras e outras áreas, né? Outros e outros profissionais também, especialistas, adentram a nutrologia para que, de alguma forma, eles possam também favorecer o atendimento ao paciente usando toda a pesquisa nutrológica que envolve a área de nutrologia. Então, o Congresso Brasileiro, ele teve esses 4.000 participantes, né, praticamente 92% médicos, muitos acadêmicos também de medicina, mas a gente percebe que a nutrologia, sim, está crescendo e certamente tem essas interfaces com praticamente todas as outras especialidades médicas, inclusive com a cirurgia plástica, inclusive com a urologia e certamente com várias outras. Então, Mauro, eu acho foi bom você me dar até essa oportunidade para que a gente, então, possa dividir esse conhecimento com outras pessoas para mostrar a importância do médico nutrólogo dentro do contexto das especialidades médicas do Brasil. Muito bem, 12h22 agora, pessoal, o programa Gente que Fala segue por aqui. Hoje é quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui com os nossos especialistas. Hoje é dia 25 de outubro, já está acabando o mês, faltam só 6 dias, e a campanha Novembro Azul logo vem aí e busca conscientizar sobre as doenças masculinas, enfatizando a prevenção ao câncer de próstata, que é a segunda maior causa de mortes por doenças nos homens. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada dia, ou todos os dias, né, mais de 40 homens morrem de câncer de próstata no Brasil. É um desafio enorme, não é, doutor Silwisch, que precisa ser enfrentado, o preconceito em relação ao exame de toque, que é considerado fundamental para o diagnóstico da doença. As mulheres já estão pegando agora nas mãos dos seus maridos para levar para o consultório no mês de novembro para fazer o que tem que ser feito, não? Sem dúvida, né? Como sempre, as mulheres que cuidavam da saúde da família, né? E realmente muitas mulheres que marcam a consulta dos maridos mesmo, né? Porque o homem, ele é meio, como é que fala, ele não é muito sério com relação a fazer o check-up de saúde. Agora, com relação a esse aumento, né, de certa forma, as doenças prostáticas, porque as doenças prostáticas aumentam a partir dos 50 anos, né? Se faz a prevenção do câncer da próstata, né? Mas como a longevidade está aumentando, a população, vamos dizer assim,
eu não vou falar idoso, não, porque eu já estou nesse grupo. Vai aumentando. Se aumenta esse grupo, vamos dizer dessa população, vai aumentar as doenças também, né? Tanto que a população idosa, segundo alguns levantamentos, em 2050, vai dobrar o número de idosos acima de 60. Né? Quer dizer, está aumentando a longevidade, né? E aumentando a população, vai aumentar as doenças dos idosos também, que no caso da próstata, a partir dos 40 anos, desde que não tenha um antecedente, vamos dizer, alguém da família que já tenha essa doença. Aí a prevenção deve se iniciar a partir dos 40 anos, né? Desde que não haja nenhum tipo de sintoma. Agora, o exame, você falou do toque, né? Da dedada, do toque, né? Que os homens, a princípio, eles se incomodariam com esse exame. Mas, na verdade, é um exame como qualquer outro. A mulher faz um exame ginecológico e ela não reclama, vamos colocar dessa forma. Agora, a partir dos 50, o homem deve fazer anualmente um exame preventivo com relação à próstata. Mas não é o toque, tem um exame através do sangue, que é o PSA, é um antígeno. Ela eleva quando tem alguma alteração da próstata. Esse exame pode ser solicitado por qualquer médico, não necessariamente não tem que ser urologista, né? Um cardiologista, um cirurgião plástico, né? Um endocrinologista, ele pode solicitar do idoso. Ele pede o PSA prostático junto com o exame de sangue. Caso esteja alterado, é um indicativo que deve fazer outros exames para uma avaliação melhor. Agora, de qualquer maneira, é um conjunto de exames, né, e de avaliações que o médico precisa ter em mãos, né, para poder fazer a sua avaliação. O PSA, eventuais sintomas, né, também que o paciente venha a relatar, e aí o exame de toque, numa suspeita maior até uma ressonância magnética, enfim, tem todo um conjunto disso. Exatamente, Mauro. É um conjunto. Na verdade, cada dado ele vai somando, né? Tem o seu percentual, vamos dizer assim, de avaliação. Por exemplo, o toque ele dá em torno de 28% a 30% como importância na avaliação do 100% geral. Aí tem o ultrassom, quando necessário, daria um outro percentual. O PSA é um indicativo muito bom, também chega a 40% de avaliação. Então, na verdade, numa avaliação mais completa, se faz uma soma, vamos dizer assim, desses dados que são solicitados dentro vamos dizer assim, da necessidade de cada caso. Agora, aproveitando, com relação ao Novembro Azul, né? Foi um mês assim dado aos homens, né? Estamos no outubro ainda, quer dizer, outubro rosa está terminando, agora as mulheres estão levando os maridos, né? Então, veja só, não é só a próstata. Veja, vamos dividir em 3 partes. Tem o câncer de próstata, no geral, a partir dos 40 a 50 anos de idade. E o adolescente e o jovem, ele tem outras doenças também. Por exemplo, tumores, câncer de testículo, normalmente ele ocorre com uma incidência maior, abaixo dos 40 anos de idade. E o adolescente e a criança, o que teria dentro da urologia, né? Tem o HPV, que é a maior presença do HPV no câncer do colo uterino, dos tumores nas mulheres. Então, esse HPV ele é contraído através de um contato sexual, né? E já tem campanha do governo, obrigatoriamente, a partir de 9 anos de idade, as crianças estão tomando vacina. Olha, um outro tipo de vacina contra o HPV. Já é dado pelo SUS, a campanha é dada. Então, a criança ela tem toda essa prevenção também dessas vacinas do HPV. No adolescente tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? E com relação aos tumores, na verdade, qualquer órgão pode ter um tumor, mas tem uma incidência maior ou menor de acordo com a idade. Como a próstata, em termos de incidência, é bastante frequente, ela é mais, vamos dizer, mais divulgada e comentada. Sim. Vamos ouvir os demais a respeito desse tema também, doutor Fábio, porque, como destacou o doutor Silwist, não é só uma questão da parte urológica, né, a ser investigada aí pelos homens, já que estamos falando de Novembro Azul, né, é um check-up geral, parte cardiológica, tem um monte de coisa a ser vista, né, como é que o médico, de uma maneira geral, nesse momento do Novembro Azul, promove essas informações para os pacientes que chegam? Sim, todos nós, médicos, temos que fazer uma triagem desses casos e encaminhar para os especialistas na área, né? Então, é muito comum o homem vir ao consultório querendo fazer uma cirurgia plástica e nós colhemos vários exames. E aí nós perguntamos como é que está essa parte urológica, se ele tem ido com frequência ao urologista, se ele tem feito exames, quem já tem acima de 50 anos, né? E em relação às mães adolescentes, a gente sempre procura
frisar essa questão da vacina do HPV. A gente está falando há pouco em vacinas, né? E essa é uma vacina que ela previne não infecção, mas ela previne a infecção que pode causar um câncer, né? Então é importante deixar isso claro para a população que nós temos armas para prevenir câncer através de vacinas, que antigamente era impensável, né? Então a importância de se tomar as vacinas de forma adequada, ela precisa ser ressaltada, e eu acho que esse programa vem bem de encontro com o que nós pensamos nessas questões aí. Agora, o principal foco desse mês é o toque retal, porque é a grande arma de triagem dos urologistas, e isso aqui tem que ser feito a partir dos 50 anos de idade. Então, é o que precisa ficar mais claro na cabeça das pessoas e desmistificar essa questão de que eu vou passar por uma humilhação, eu sou macho. Não tem isso. Nós temos que ter os acessos para poder triar esses casos de câncer e fazer os exames necessários para prevenir ou tentar agir o mais rapidamente possível, pegando tumores em fases iniciais, que a curabilidade é muito mais alta. J. Júnior, como é que o canal Longidade trabalha as informações do Novembro Azul? O nosso principal formato é através de comunicação, então a gente, tanto nas redes sociais, como nos nossos podcasts, por exemplo, que a gente tem uma gravação semanal, né, de podcast, a gente aborda esse tipo de tema, né? O que é mais interessante de se observar aí, sob o ponto de vista do longevo, até sugerindo aí uma nomenclatura para não chamar de idoso, velho, enfim, eu gosto de usar o termo longevo. Passa pela questão do tabu, né? Os tabus nos longevos se mostram de maneira mais intensa. Então, é comum a gente ver em roda, né, de longevos aí, os homens longevos, usando esse tema como uma tiração de sarro, brincando, e aí sim desafiando aí a masculinidade, o que quer que seja, né? E a melhor arma para isso é a conscientização. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui, de trazer o assunto à mesa, conversar sobre isso de maneira esclarecedora, mostrando para a pessoa a importância dele cuidar disso, e, claro, no nosso canal, que a gente prega a longevidade com mais saúde e qualidade de vida, prevenir doenças implica nisso, né? Então, é um tema comportamental também, quer dizer, ele reflete numa questão de comportamento, porque a pessoa tem que aceitar, encarar e trabalhar isso, né? Então, a gente trabalha isso no nosso canal dessa forma. Doutor Durval, e na sua área, na nutrologia, os caminhos são inúmeros, né, a serem apontados aí para os pacientes nesse momento do Novembro Azul, né? Isso é verdade. A gente sempre fala que quem quer que seja, em nutrologia, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Então, não há dúvida que existem vários e vários tipos de alimentos, de nutrientes que podem aumentar ou diminuir a longevidade, aumentar ou diminuir, logicamente, o câncer. Os estudos mostram, por exemplo, que cerca de 45% de todos os tipos de câncer, eles são preveníveis, eles são evitáveis através da nutrição, da alimentação dos nutrientes. Então, veja a importância que tem a nossa alimentação, a nossa nutrição, né, relacionada ao câncer. Eu gostei muito da colocação do Dr. Silvich a respeito da mulher que, normalmente, ela vai no ginecologista a partir, sei lá, dos 15, 20 anos de idade, e a vida toda, e no mínimo uma vez por ano, no mínimo. Né? E isso é tratado de uma forma absolutamente natural. E o homem, de alguma forma, por causa do toque retal, existe uma série de preconceitos que, infelizmente, várias vidas foram ceifadas porque eles não fizeram o toque retal. Então, eu acho
Até importante, né, Mauro, esse programa, a gente que fala, que as pessoas que estão nos ouvindo, que possam desmistificar esse mito. Ou seja, é fundamental que as pessoas tenham essa tríade, vamos assim dizer, que é o toque retal, que é o PSA, que é o ultrassom, que é a ressonância magnética, enfim. E isso sim é que vai, através desse screening, fazer o diagnóstico com relação ao câncer de próstata. Então, acho que é um alerta, acho muito importante, mas eu não posso deixar aqui de falar de que a nutrologia, em termos de nutrientes, em termos de prevenção, é muito importante que a pessoa, dentro do possível, tenha uma alimentação balanceada para evitar não só o câncer de próstata, mas todos os tipos de câncer. Quando você falou da obesidade, que, na verdade, o obeso é um inflamado, entre aspas, porque libera umas substâncias que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Pois bem, 13 tipos de câncer estão diretamente relacionados com a obesidade. 13, dentre eles um de próstata. 12h34, pessoal. Agora vamos dar uma paradinha por aqui para o nosso intervalo, a mensagem do nosso apoiador aqui na sequência. A gente já volta. Tome um golinho de água aí cada um e já mais temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando agora 25 minutos para 1 da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, os nossos especialistas por aqui trazendo todos os esclarecimentos e todas as informações para você. Vamos falar agora sobre o seguinte: segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, todos os anos, mais de 115 mil procedimentos são realizados em menores de 18 anos de idade no Brasil e pelas mais diversas razões: acidentes domésticos, cicatrizes e deformidades congênitas. Para muitos especialistas, o efeito positivo das cirurgias em jovens não inclui somente as cirurgias reparadoras, já que a correção de pequenos defeitos físicos pode evitar traumas e até problemas com bullying. Como é que está esse quadro de cirurgia plástica, então, doutor Fábio, no público abaixo de 18 anos de idade? Veja, existiu um aumento cada vez, isso é muito bom, porque cirurgia plástica, quando bem indicada, ela é sinônimo de melhora de qualidade de vida. Isso vai trazer um benefício para quem passou pelo procedimento, né? Quando você tem crianças que nascem com algumas deformidades congênitas ou que têm cicatrizes por questões aí de trauma de infância, e às vezes essas cicatrizes elas estão em regiões que são muito expostas, a criança pode se sentir psicologicamente abalada por isso, né? E pode ocorrer também um fenômeno paralelo que é o bullying, né? E a cirurgia plástica ela vem de encontro a resolver esses problemas de uma forma muito tranquila, tá? Qual que é a maior incidência do que a gente normalmente acaba lidando com as crianças em relação a isso? Existem cirurgias que às vezes as pessoas podem achar até que seja estética, mas que, na verdade, elas trazem a criança a uma normalidade, ela fica mais parecida com os pares, né? Ou menos diferente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a orelha de abano é uma dessas cirurgias que a gente pode resolver um problema de uma criança que está lá sofrendo com isso na escola, né? A cirurgia plástica de nariz também pode ajudar muito psicologicamente uma criança a melhorar a autoestima, a autoimagem.
a formação de uma glândula mamária em homem, chamada de ginecomastia, também é algo que pode ser tratado, né? Algumas áreas de gordura localizada, que podem incomodar muito, em geral, as mulheres, né, as meninas, também é uma coisa que pode ser tratada antes dos 18 anos. Quando a gente fala em plástica de abaixo de 18 anos, existem também as mamoplastias, principalmente meninas que nascem sem mama e não desenvolvem o volume mamário adequadamente, elas podem receber uma prótese ou com mamas muito grandes, que a gente chama de mamas gigantes, gigantomastia. Essa redução ela pode ajudar muito, até na postura da menina. Agora, existem também, como nós falamos, né, cicatrizes decorrentes de queimaduras ou de ferimentos que a criança tropeça, cai e se corta. Essas cicatrizes elas podem dar um problema funcional, ou seja, pode alterar, você não pode não conseguir esticar um braço, e esse problema funcional, se não corrigido precocemente, pode levar a uma dificuldade dessa criança, mesmo depois de corrigida essa cicatriz, dela não conseguir esticar o braço para sempre, né? Então dá uma limitação no quanto essa criança pode esticar o braço, tá? Então, além dessa limitação funcional, uma cicatriz ela pode trazer esse trauma que eu mencionei anteriormente, que é aquela questão psicológica dela se achar feia, diferente dos outros, tal, né? E, em geral, nós podemos operar essa criança, se houver limitação funcional, em momentos mais precoces. Se não houver e não tiver um trauma psicológico muito grande, nós podemos esperar até que essa criança possa ser submetida com uma anestesia local, tá? Às vezes, nós acabamos fazendo intervenção antes desse momento e fazendo com anestesia geral mesmo. Eu tive os pacientes, obviamente, cada cirurgia dessa tem uma idade ideal para ser operado para que não altere o crescimento, tá? Eu acho que seria bom a gente mencionar aqui que essas cirurgias, por exemplo, a correção de orelha de abano, nós fazemos de 6 a 8 anos de idade. O nariz, a partir dos 13 anos, se o rosto já estiver bem formado. A correção da glândula mamária em homem, de 13 a 15 anos de idade. E a cirurgia de mama para aumento ou para redução, tentamos chegar aos 16, 17 anos, segurando para fazer principalmente a redução, né? Porque às vezes a mama continua a crescer. Mas é importante, vou dar um exemplo aqui, eu tive uma criança, então, criança para fazer orelha de abano de 6 a 8 anos. Ela veio com a mãe, eu vi na ficha dela que ela tinha 5 anos de idade. Eu bati o olho na criança e vi que ela tinha orelha de abano, né? Falei, bom, a mãe vai falar que quer corrigir a orelha, eu já vou explicar que não é ideal fazer essa correção nesse momento. Vamos esperar mais um ano. E foi o que eu falei para a mãe. Aí a mãe falou, mas doutor, eu estou com um problema. O meu filho vai para a escola, 5 anos de idade. E as crianças começam a puxar a orelha dele e está machucando aqui atrás. Eu olhei atrás da orelha da criança, estava toda cheia de fissuras na pele. Então eu falei, não, eu vou operar a criança. Então tem que ter uma razoabilidade por parte do médico de antecipar ou postergar uma indicação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mas imagina o trauma que essa criança vai crescer, de estar indo para a escola, ele começa a odiar a escola, não quer estudar, e toda a vida dele vai remeter a lembrança dele naquele episódio, naqueles momentos que ele passou lá, as crianças puxando a orelha dele com 5 anos de idade, né? Sim. Então, realmente melhora a qualidade. Nós temos estudos que demonstram isso, que a cirurgia plástica, ela melhora a qualidade de vida, a autoestima e a autoimagem. Qualidade de vida é muito fácil a gente entender o que é, mas a autoestima é o valor que você dá para você mesmo. E isso é muito difícil de alterar ao longo dos anos depois. Se você Sim. cresce com uma autoestima, com uma baixa autoestima, fica muito difícil você elevar essa autoestima, tá? Agora, Diga. doutor Fábio Narra, sobre o acesso do brasileiro, de uma maneira geral, à cirurgia plástica, de todos esses procedimentos que o senhor destacou, quais são aqueles que são realizados pelo Sistema Único de Saúde, e como é que é a fila para isso?
todos esses procedimentos que eu mencionei, eles podem ser realizados pelo sistema público. Talvez alguns você tenha mais facilidade do que outros. Por exemplo, colocação de uma prótese é um pouco mais difícil, porque você tem que ter a prótese. Nem sempre o SUS tem condições de comprar essas próteses, né? Uma prótese mamária, por exemplo. Mas orelha de abano, sim. Gigantomastia, que é a mama muito grande, sim. Ginecomastia, que é a mama em homem, sim. E cicatrizes também, né? Então, o SUS, sim, trata disso e com muita qualidade. Acho que a cirurgia plástica brasileira se não a melhor do mundo, uma das melhores do mundo. Então, a gente tem excelentes profissionais que fazem isso. Meio de 44, agora o programa Gente que Fala prossegue pela OUTV, TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento passando por aqui. Gente, o Dia do Idoso, que foi comemorado no dia 1º de outubro, trouxe à tona o debate sobre temas relacionados ao público 60+, para garantir o seu espaço na sociedade de forma digna, de forma respeitosa. Uma das preocupações é em relação ao mercado de trabalho. A gente sabe, né, da substituição dos mais velhos pela mão de obra dos mais jovens. E outro tema também é a violência contra o idoso, a necessidade do convívio social, para a saúde física, para a saúde sexual e também mental. Tudo isso assunto para o Jota Júnior. O que trouxe de reflexão o Dia do Idoso em 1º de outubro esse ano, Jota? O que a gente viu sendo muito falado, né, um assunto que está muito em pauta, é exatamente essa questão do mercado de trabalho, né? Quer dizer, como que o mercado de trabalho hoje encara essa situação do longevo, né? E, curiosamente, é uma questão muito antagônica, quando a gente olha essa perspectiva da empresa. A empresa, ela pede experiência. A gente vê muitos jovens reclamando que eles acabam de se formar, e aí ele vai participar de um processo seletivo, e aí falam para ele, olha, qual que é a sua experiência, né? E a gente tem aí todo um grupo de pessoas com bastante experiência, que pode contribuir muito para as empresas, e eles não são aceitos. Às vezes até não informado, mas a gente ouve muito hoje pessoas que ainda estão mais ativas no mercado, independentemente da idade, mas dizem que pela experiência que ela tem, ela é muito para o cargo, né? E aí eu abordo uma questão nesse aspecto do processo seletivo e da contribuição que o longevo pode trazer para uma empresa, que é exatamente a questão das soft skills, né? Quer dizer, aquelas habilidades não técnicas, mas que no ambiente de trabalho hoje, isso é fundamental. Diz uma frase aí comum que as pessoas são contratadas pelo que elas sabem e são desligadas das empresas, né, pela forma como elas se comportam, né, pelo comportamento dela. E, poxa vida, o longevo pode contribuir muito nisso. Algumas coisas, algumas habilidades dessas comportamentais, soft skills, elas requerem muito tempo de vida, né? Um olhar, por mais que você treine, eduque, prepare o jovem, você não consegue acelerar alguns processos relacionados com as soft skills. Então, a gente está vendo muita discussão no ambiente corporativo, né? Exatamente sobre essa questão, de que forma se pode dar oportunidade para os longevos no mercado de trabalho. Quem mais olha para essas habilidades comportamentais, os soft skills, as empresas maiores ou as menores? Via de regra, esse movimento começa pelas empresas maiores, né? Quer dizer, elas têm toda uma estrutura para poder validar, né, essas características, né? Tem processos seletivos, ferramentas, inclusive, para poder identificar aí perfis comportamentais, né? E elas conseguem observar isso mais antecipadamente e a gente já começa a ver alguns movimentos nesse sentido. Mas eu entendo que quem pode ser mais beneficiado, inclusive,
são as empresas pequenas e médias. Por quê? Porque ela não tem, exatamente por isso, ela não tem tempo, estrutura, departamentos, acesso a essas informações de como preparar e identificar uma pessoa com uma soft skill bem acentuada. E aí é que entra, mais uma vez, uma vantagem. É uma pessoa que chega pronta, vai lidar com times eventualmente pequenos, essa pessoa já traz essa experiência, porque de uma maneira ou de outra, ou ela trabalhou numa empresa que já tinha essa estrutura, ou ela já trouxe, ela foi criando essa experiência com times menores. Então, eu entendo que os maiores beneficiados, não falando sobre o ponto de vista do longevo, mas das empresas, é contratar uma pessoa que tem essas habilidades e que elas vêm junto com a longevidade. Pois é, como conciliar, como convergir certos pontos? A questão da habilidade comportamental, que o idoso tem, evidentemente, por conta da experiência, enfim. O fato de muitas empresas acharem que o idoso não deve seguir, porque o passe dele custa caro, ele tem muita experiência, então o salário dele, claro, vai ser maior, ele vai pedir mais por isso, né? E o fato de que muitos dizem que o idoso mais velho está desatualizado, porque a tecnologia avança de uma forma muito avassaladora e que o idoso ou mais velho, né, não consegue acompanhar, o que também não é verdade, né? Tem muita gente aí muito experiente que conhece muito de tecnologia em relação aos mais jovens, né? Então tem muita ponta aí que não se fecha, né? E atrapalha justamente o mercado para aqueles que são mais velhos. E aí, por conta disso, a gente já ouve falar num termo novo agora, que é o etarismo, né? A gente ouve falar do etarismo e, em contrapartida, a gente também ouve falar da intergeracionalidade, ou seja, essa questão de criar um ambiente, né, onde as gerações se interrelacionam. Isso que você falou é uma verdade, mas o pessoal entende, às vezes, e eu acho que aí é que está o principal erro, é entender que é só tecnologia, né? Quer dizer, que as atividades, que as funções que vão ser executadas precisam estar vinculadas fortemente ao uso ou conhecimento da tecnologia, o que não é verdade. Eu tenho uma empresa que é uma agência de marketing, ela é formada, eu acho que as pessoas que trabalham comigo, a mais velha não passa de 28 anos, tem muita tecnologia envolvida, mas em algum momento é preciso tomar decisões, é preciso motivar times, é preciso definir estratégias, e isso não depende de tecnologia. A tecnologia, ela entra como uma ferramenta para poder ajudar o trabalhador, né, a empresa, a fazer isso que é necessário. Um exemplo que está aí muito a par com isso é a questão da inteligência artificial. Quer dizer, todo mundo olha para a inteligência artificial e fala, olha, ela vai tirar trabalho das pessoas. Não, se a gente souber usar, ela vai ajudar a gente a trabalhar. E nem por isso eu preciso saber programar para poder usar a inteligência artificial. Um gestor de negócios, ele vai liderar as equipes, a partir da ferramenta inteligência artificial, ele vai liderar as equipes que trabalham com a tecnologia. O gestor não necessariamente tem que ter o conhecimento da tecnologia. Então, a gente fala assim, por exemplo, os clientes são pessoas, as empresas são pessoas, a gente tem que entender de pessoas. Não importa a empresa que você tenha, você tem que entender de pessoas. Bom, gente, 8 minutos para 1 da tarde. Perguntas da nossa audiência por aqui. O Jota está falando, eu começo com você, Jota Júnior. A Marina Cruz está com a gente no YouTube. Obrigado, Marina. Ela pergunta como é que você vê a clássica expressão viver como um idoso. Pois essa expressão já traz em si o etarismo, que é o que você falou. A gente está estereotipando uma fase da vida. Eu insisto, né, assim como eu falei aqui, eu insisto muito em usar o termo longevo no lugar de idoso, longevidade no lugar de velhice, para poder tentar tirar um pouco isso. Por quê? Porque não tem mais padrão. Eu, quando era mais jovem, eu imaginava, né, a minha longevidade de uma maneira, e ela é diferente. Hoje a gente tem longevos que já estão aí vivendo um tipo de vida
muito parecido com pessoas mais novas, né? Uma coisa que a gente já percebe, vaga para idoso, por exemplo, fila para idoso, ela está cada vez mais cheia. Por quê? Porque, 60 anos, entendeu? Você não necessariamente precisa daquele privilégio. Tanto que eu já vi alguma coisa que tem lei, ou se já não mudou, pense em elevar essa questão dos 65, dos 60 para os 65. Então, eu vejo assim, é um preconceito, né? E que a gente tem que trabalhar aí como formiguinha para poder evitar isso. A pergunta agora para o Dr. Siwish é do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado. Está sempre aqui todos os dias com a gente, participando e perguntando, interagindo com os nossos entrevistados. Ele quer saber a sua opinião, Dr. Siwish, sobre os produtos amplamente anunciados pelas redes sociais que prometem ampla recuperação sexual para os homens. Bom, eu diria o seguinte, como no início do programa, Mauro, você falou sobre fake news, não é verdade? Então, nessa área também há muitos fakes, né? Informações não comprovadas, não corretas, né? Então, se vendem muito produto que não tem nem aprovação pelos órgãos de saúde, né? Pela FDA americano, pela própria Anvisa, que prometem alguns resultados, mas não tem comprovação. De toda forma, eu acho que todo medicamento que ele tem que seja comprovado, ele é adquirido em uma farmácia, vamos dizer assim, que vende esses produtos. Fora isso, não dá credibilidade, regra geral, né? Numa farmácia e indicado pelo médico, evidentemente, não é, doutor Siwish? Não tem que ser indicado pelo médico, mas vamos colocar assim, uma farmácia, vamos colocar assim, de rede, ele tem que seguir as normas, né? Tem que vender produtos que estão comprovados. Entendeu? Doutor Durval, a pergunta da Juliana Rocha, ela está no Instagram. Obrigado, Juliana. Como fica a nossa necessidade alimentar, inclusive em termos de calorias, à medida em que envelhecemos? Boa pergunta. O termo, né, que a gente usa, que é agerasia, que é o envelhecimento com saudabilidade, né, e que é uma longevidade, como o J. Júnior comentou muito bem. Mas, com o passar do tempo, as nossas necessidades nutricionais, elas realmente são um pouquinho diferentes. E um dos aspectos, talvez até mais importante, foi o que a chamada dieta do Mediterrâneo nos trouxe. A dieta do Mediterrâneo, que é considerada aí pelos guidelines como a mais estudada, mais importante no mundo todo. E ela mostrou que nós devemos ingerir em torno de 300 a 400 gramas per capita dia de frutas, verduras e legumes vegetais. 300 a 400 gramas per capita dia. E, além disso, lógico, claro, evidente, o cálcio. E o cálcio, né, tudo aí relacionado com osteopenia ou osteoporose, às vezes passa desapercebido porque também vem uma fake news dizendo que o leite é inflamatório, quando, na verdade, até a Associação Brasileira de Nutrologia fez um consenso recente, 2 meses atrás, publicou revista de impacto científico importante, mostrando 144 trabalhos científicos foram avaliados, mostrando que o leite não é inflamatório, não. Quem tem intolerância à lactose, quem tem alergia à proteína do leite, evidentemente, não deve ingerir. Mas, de resto, não. E aí, então, vem uma dica importante, que é o iogurte. A partir do momento que o Hipócrates, lá atrás, falou as doenças começam no intestino, ele viveu 460 anos antes de Cristo, e hoje se sabe que as bactérias do bem, as bifidobactérias, a partir do momento que elas são predominantes na nossa microbiota intestinal, elas promovem a liberação de substâncias que vão favorecer para melhorar o nosso sistema imunológico, dentre outros fatores. Então, eu acho, em geral, para quem está aí nos escutando, nos vendo, nos assistindo, a dica é frutas, verduras e legumes, 300 a 400 gramas per capita, tome um iogurte por dia, natural, não aquele sem açúcar, e que você, com certeza, vai ter uma saudabilidade muito maior.
Doutor Fábio Narras, a última pergunta do Rodrigo Monteiro, que está no Facebook. Obrigado, Rodrigo. Bem rapidamente, poucos segundos, doutor. O envelhecimento ósseo pode interferir numa cirurgia plástica? É a pergunta. Sim, o envelhecimento ósseo ele ocorre, na verdade, uma reabsorção dos ossos a partir dos 26 anos de idade na face. Então, a partir de 26 anos, nós começamos a envelhecer no rosto. Existe uma diminuição de volume ósseo, gorduroso e muscular, pela atrofia ao longo da idade. A rarefação óssea, quando ela ocorre, realmente quando for fazer uma cirurgia óssea na face, ela também pode ser muito ruim para a recuperação desses indivíduos. Mas o importante é essa questão, quer dizer, o envelhecimento ele pressupõe uma reabsorção óssea e de outros volumes do rosto. 5 segundos para cada um, agora para a nossa despedida. Doutor Fábio está com a palavra. 5 segundos, sua despedida e seus canais, doutor Fábio. Queria agradecer muito ao convite honroso, né? E estamos com informações no Instagram, que é dr.fabionarras, não é isso? dr.fabionarras. Obrigado. Perfeito. Doutor Silvio, 5 segundos, despedida e canais. Agradeço, Mauro, e ao programa pelo convite. E é uma pena que seja só esse tempo, né? Poderia ser até muito mais tempo ainda. Obrigado. Obrigado, doutor Silvio. Doutor Durval, despedida e canais, por gentileza. Muito obrigado aí pela atenção dos que estão aí nos assistindo. Foi um prazer, doutor Silvich, doutor Fábio, J. Júnior, Mauro, toda a sua direção. Muito obrigado pelo convite. O meu Insta aí, que é @DurvalRibasFilho. E quem tem aí, gostaria de apresentar para vocês, o da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, que é www.abram.org.br, nutrologia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. J. Júnior, 5 segundos, despedida e canais. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Foi um prazer encontrar com todos vocês aqui nesse papo. Para poder encontrar a gente, é só digitar Longidade, uma longa idade. Longidade em qualquer uma das redes sociais que vocês encontrarão a gente lá. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala. A gente coloca um ponto final por aqui. Quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo, endocrinologista, Dr. Silvich Fujisaki, urologista, Dr. Fábio Narras, cirurgião plástico, e o J. Júnior, cofundador do canal Longidade. O programa Gente que Fala, por aqui. Sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã a partir do meio-dia pela UTV e pelas redes sociais ao vivo a partir do meio-dia. Agora 1h01, uma boa tarde para todo mundo, um abraço, tchau e até amanhã.